Amigos e amigas do Portal Miradouro, aqui vos fala o historiador Nicélio Barros e hoje nós vamos explicar exatamente para os miradourenses, para a comunidade, a história do nome Miradouro. Quando começou, de onde começou, quem deu a ideia, quem acatou a ideia e nós vamos entender melhor, a partir desse vídeo, por que a nossa querida Miradouro, o nosso amado município de Miradouro, tem esse nome e desde quando. Vou voar, vou de sacola e viola, pela vida sem ter hora, madrugada chego lá. O Chico Bala, tanta coisa que eu deixei sem vontade. Segundo eu estudei na época, era por causa de mina de ouro. Aí surgiu esse nome Miradouro. Aprendi na escola, né, que Miradouro chama Miradouro, que é minas de ouros, que aqui nós tínhamos muito ouro, né? Então, aí a professora ensinou que esse nome foi dado Miradouro porque achava muito ouro aqui. É 17/12/1937. Passou a chamar Miradouro, antes era Santa Rita. Nesse tempo da sua vida, você nunca ouviu dizer quem propôs o nome de Miradouro? Não. Sei que já teve outros nomes, mas o nome de Miradouro não. Terminando os magnos festejos da padroeira de Santa Rita do Glória, nas últimas horas do dia 22 de maio de 1956, realiza-se a solene procissão de Santa Rita, percorrendo triunfalmente as ruas da cidade. Então, será que os nossos amigos, as nossas amigas estão certos, corretos ou não? Vamos falar um pouco mais sobre a história do nome Miradouro? Como nós sabemos, Miradouro torna-se município ao final do ano de 1938, no dia 17 de dezembro. Em 1º de janeiro de 1939, é empossado o seu primeiro prefeito, o coronel Teodoro Pereira do Vale, e o seu vice-prefeito, Jari Malafaia da Cunha. A partir daí, Santa Rita do Glória, o antigo distrito de Muriaé, passa a se chamar apenas Glória. E durante os anos de 1939, 1940, 1941, 42 e até o final de 1943, o nosso município chama-se Glória. Ao final de 1943, há a mudança para o nome Miradouro. Vamos entender? Ao final de 1943, havia por parte do governo de Minas Gerais e de seu governador, Benedito Valadares, e do presidente da República, Dr. Getúlio Vargas, a vontade, a partir dos resultados do censo de 1940, da mudança de nomes de muitos municípios pelo Brasil. Várias causas, para que houvesse essa mudança de nomes, sobretudo nomenclaturas iguais, o que não favorecia a racionalidade da época, de um país grande, que estava crescendo economicamente e que precisava que novos nomes mais racionais, ou que não batesse muito um com o outro, viesse à tona. O que motiva a mudança do nome Glória para o nome Miradouro inicialmente, a partir de uma proposta do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é exatamente um nome novo, um nome que, ao contrário de Glória, trazia muita
sintonia com outros nomes. Era uma ideia da época. E nós não estamos aqui para julgar a história. Se é bonito, se não foi bonito, se foi correto, se não foi correto. Nós apenas estamos aqui analisando e tentando entender aquele momento específico do início da década de 1940, onde muitos nomes de municípios foram alterados, foram mudados, inclusive o do nosso. O decreto estadual número 1058, de 31/12/1943, muda o nome do nosso município de Glória para Miradouro. Essa decisão ocorre em âmbito federal, pelo IBGE, como eu disse anteriormente, em âmbito estadual, também por apoio do governador Benedito Valadares. Em outubro, aqui nessa região, confluência das ruas Tenente Pereira do Vale e Alferes Chiquinho, a sede da prefeitura ficava aqui atrás, houve uma reunião com as principais lideranças do nosso município. Estavam presentes o padre Alfredo Cobal, estavam presentes os representantes das classes produtoras, o senhor Amaro Acelino de Andrade, o coronel Amaro Goulart, o coronel José de Souza Brandão. Estava presente a representante educacional de Miradouro, a saudosa professora Dona Matilde Guedes de Moraes. Presentes também o prefeito municipal, coronel Teodoro Pereira do Vale, e seu vice, Jairo Malafaia. Por decisão de todos e sugestão do representante do governo do estado, o deputado Pedro Dutra Nicásio Neto, de Cataguases, surgiu o nome Miradouro. Mas, a rigor, o nome Miradouro não vem de Minas do Ouro, que seria um nome muito mais adequado à região aurífera, à região mineratória, à região do Campo das Vertentes. Santa Rita do Glória surge no século XIX, bem depois. E a extração de ouro aqui, de minérios, na nossa região, ainda que tenha sido importante, esteve muito longe de representar um quantum, um quantitativo muito grande. Na realidade, o sentido de Miradouro, da palavra Miradouro, não é geográfico. A palavra quis dizer e quer dizer um futuro promissor, uma ideia de progresso, vista do ouro, mira do ouro, uma nomenclatura inclusive muito comum em Portugal, que quer dizer horizonte dourado. O município estava crescendo muito em 1943. Jovens de Miradouro já estavam trabalhando na Companhia Vale do Rio Doce, no próprio IBGE, a Companhia Vale do Rio Doce, surgida em 1942 na cidade de Itabira. Muitos jovens nossos trabalhando em Volta Redonda. A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, tinha surgido em 1941. O governo federal estava fazendo diversos concursos públicos pela primeira vez, assim como o governo do estado. Estava surgindo aqui em Miradouro uma classe média muito importante de funcionários públicos, não é? Inclusive fora daqui. O município estava crescendo. A BR, a Rio Bahia, iria se transformar posteriormente na BR-116 e já se sabia desse projeto, ainda que ele tenha vindo depois. Então o nome Miradouro naquele momento, já que o IBGE, não é, por decisão do IBGE, ele tinha que ser mudado, teve um sentido social, econômico. Então vamos entender, Mira do Ouro não é uma nomenclatura geográfica de uma bela paisagem, por mais que nós a tenhamos. Mira do Ouro, vista do ouro, Miradouro, naquele momento que o Brasil estava se industrializando, Minas Gerais se industrializando, nós não éramos mais apenas uma grande economia agroexportadora. Nós agora éramos um país moderno, em crescimento, com muita siderurgia, com cidades crescendo, com o ensino público crescendo, as universidades surgindo. Era um outro Brasil
que estava se desabrochando na economia mundial e que vai marcar, não é, como na nossa história até hoje, somos uma das 10 principais economias do mundo. Naquele momento foi sugerido um nome que nós, né, gostemos ou não, apontava para as futuras gerações, apontava para o futuro da cidade, um futuro social bonito, adequado à nossa gente, um futuro econômico promissor, um horizonte dourado. É daí que vem a ideia sugerida pelo deputado, que nós vamos mostrar a imagem aqui, Pedro Dutra. Pedro Dutra era um amigo de Miradouro, sempre foi. Foi eleito deputado federal posteriormente, em 1946, sempre foi amigo da nossa cidade, filho de Astolfo Dutra, né, fundador de Cataguases e região, da família Vieira Dutra, muito importante para a Zona da Mata. Também um dos fundadores da companhia de Força e Luz Cataguases e Leopoldina. Uma pessoa moderna, uma pessoa que via o futuro, que pensava o futuro. Muito amigo de Getúlio Vargas, muito amigo do governador Benedito Valadares e também muito amigo aqui das principais lideranças políticas de então. O senhor Amaro Acelino de Andrade e o prefeito municipal à época, Coronel Teodoro Pereira do Vale. Pedro Dutra, né, pensou e sugeriu aquilo que as principais lideranças municipais da época acataram. Também estavam presentes na reunião o representante do IBGE aqui em Miradouro, o senhor Antônio Lopes de Faria Sobrinho, o nosso primeiro historiador, o nosso primeiro cinegrafista, o nosso primeiro estatístico, é um homem muito importante, secretário da Câmara e da Prefeitura durante décadas, o nosso primeiro jornalista. Estava presente o representante do Exército Brasileiro, o tenente Júlio Augusto do Amaral, aliás, um ex-escravizado. Todas essas lideranças concordaram, né, como está nos cadernos do IBGE, nos arquivos do IBGE, a mudança para o nome que apontasse para um futuro promissor, o horizonte dourado, e é daí a verdade dos fatos que vem ou advém o nome Miradouro. Nós podemos gostar, outros não gostam, uns queriam que voltasse a Santa Rita do Glória, ou Glória, enfim, essa é uma discussão não somente histórica ou educacional, é uma discussão da população, não é? Mas o que nós queremos aqui hoje, através do portal Miradouro, é mostrar como a história se deu e como o nome Miradouro surgiu, em que momento. Reunião aqui na prefeitura, local que nós estamos, ao final de outubro de 1943, decisão sai através do IBGE e do governo do estado em 31/12/43 e a partir de 1º de janeiro de 1944 adotamos o nome Miradouro, que é o nome da nossa cidade, da nossa terra, do nosso querido município e que, né, louvado seja Deus, sempre irá crescer, progredir, fazer bem às suas futuras gerações e que tenha um horizonte dourado.